Olá, essa é a primeira parte da aula de balanceamento de equações dentro de Química do ensino médio. Antes de iniciar o balanceamento de equações propriamente dito, a gente vai rever alguns conceitos rapidamente, como a diferença entre reação e equação química, os componentes de uma equação, o significado das fórmulas das substâncias e então a gente parte para o balanceamento em si. Uma reação química, como a gente já sabe, é uma transformação química. É um fenômeno que acontece na prática, onde acontece a formação de pelo menos uma substância nova. Então, alguns exemplos seriam a combustão, que nada mais é do que um processo de queima, o processo de ferrugem, de processo de formação de ferrugem, ou uma reação química qualquer que acontece num becker dentro de um laboratório. Isso é uma reação química. A gente pode lembrar disso como algo que acontece na prática. A equação química, por outro lado, é a forma como a gente representa essa reação química. Então, ela nada mais é do que uma forma de representação. Aqui embaixo um exemplo, que seria a combustão do propano, né? O propano, que é o C3H8, vai reagir com o oxigênio, a molécula de O2, formando o gás carbônico, que é o CO2, e a molécula de água. Uma equação química ela pode ser representada, então, apresentando os reagentes, uma seta e os produtos. A gente precisa pensar nos reagentes como sendo aquelas substâncias que estão presentes antes do processo acontecer, né? Antes da transformação química acontecer, e os produtos como aquelas substâncias que são formadas a partir daquela reação. De forma genérica, eu posso escrever isso de três formas diferentes. Então, a primeira delas está sendo apresentada aqui, ó, a substância A reage com a substância B, e esse sinal de mais a gente tem que interpretar como reage, então A reage com B, e essa flecha, essa seta, ela significa forma ou produz. Então, A reage com B e forma o produto. Outra maneira de representar seria escrevendo A mais B igual a produto, onde do lado esquerdo eu tenho o mesmo significado, a substância A reage com a substância B, e o sinal de igual ele substitui a seta, significando que A mais B forma o produto. Uma terceira maneira de representar, essa última ela é mais usada para reações que são reversíveis, seria A mais B, e aí eu coloco uma dupla meia seta, que significa que essa reação ela é reversível, formando o produto. Então, tanto A reage com B formando o produto, quanto esse produto pode se decompor e formar novamente os reagentes A e B. A equação química, então, ela vai apresentar uma série de informações importantes para a gente. Uma delas é quais são os reagentes e quais são o produto ou os produtos dessa reação. Nesse exemplo que é mostrado aqui, tanto o carbono quanto o O2 representam os reagentes dessa reação, e a molécula de CO2, o produto. Outra informação importante é o estado físico de cada um dos participantes dessa reação química. Então, nesse caso, eu tenho carbono no estado sólido, representado por um S subscrito, molécula de O2 e molécula de CO2 no estado gasoso, representado por esse G subscrito. Outra informação importante que aparece numa equação química é a proporção entre os reagentes e os produtos. Então, a gente pode observar aqui que eu tenho um carbono reagindo com uma molécula de oxigênio e formando uma molécula de CO2. O que significa essa fórmula CO2? Eu tenho um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio para cada molécula de CO2. Então, ela é constituída por um carbono e dois oxigênios. Esse número subscrito aqui à direita do elemento químico sempre diz quantos átomos esse composto tem. Então, nesse caso, a molécula de CO2 é composta por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Já a molécula de O2, de oxigênio, o oxigênio do ar, ela é composta por dois átomos de oxigênio. De forma geral, as formas que mais vão aparecer são as formas sólida, líquida e gasosa, representada, né, respectivamente por S, L ou G, mas às vezes outras formas aparecem também, como por exemplo, quando eu tenho uma solução aquosa, que aparece o símbolo Aq subscrito. Por balanceamento propriamente dito, a gente observa o seguinte por essa equação,
que acontece, na verdade, é um rearranjo dos átomos dos reagentes para os produtos. Então, nos reagentes eu tenho carbono e molécula de oxigênio que vão interagir, vão reagir e vão formar uma molécula única, que é a molécula de CO2. Numa equação química, a quantidade de átomos de cada elemento participante ela deve ser igual nos reagentes e nos produtos. Basicamente, quando essa condição é contemplada, a gente diz que a equação está balanceada. Então, vou fazer uma representação aqui mais simplificada para não deixar nenhuma dúvida a respeito do que é o balanceamento. Então, esse círculo preto ele representa o carbono na reação. Ele vai reagir com o oxigênio, que eu vou representar por esses dois círculos vermelhos. Cada um deles representa um átomo da molécula de oxigênio. Como a molécula tem 2 átomos, cada círculo representa um átomo. Nessa reação, vai ser formada uma molécula de CO2, que é composta por um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Como pode ser visto aqui, a quantidade total de átomos nos reagentes é igual à quantidade total nos produtos. Nesse segundo exemplo, a gente tem a equação de formação da molécula de água a partir das moléculas de hidrogênio e oxigênio. Representando o hidrogênio pelo círculo cinza e o oxigênio pelo círculo vermelho, a gente pode perceber que dá para formar a partir dessa combinação uma molécula de água e vai sobrar um átomo de oxigênio. Uma forma de resolver isso é dobrar o número de moléculas de hidrogênio. Com isso, cada átomo de oxigênio vai reagir com 2 de hidrogênio e vai ser possível formar 2 moléculas de água. Se a gente observar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu tenho a mesma quantidade de hidrogênio e oxigênio, sendo 4 átomos de hidrogênio do lado esquerdo e 4 do lado direito. 2 átomos de oxigênio do lado esquerdo e 2 do lado direito. Essa equação está balanceada. Olhando para a equação em cima, o que eu teria que fazer? Dobrar, da mesma forma que eu fiz aqui com os círculos, o número de moléculas de hidrogênio. Então, eu vou acrescentar o número 2 aqui na frente do hidrogênio. E como eu formei 2 moléculas de água, eu acrescento o número 2 também na frente das moléculas de água. É isso aí. Próxima aula a gente vai continuar com mais exercícios de balanceamento. Obrigado!